Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Forbes de Camarote, o podcast da Forbes com um olhar especial sobre economia, negócios e empreendedorismo. E hoje nós temos um convidado muito legal para conversar aqui conosco, José Neves, fundador, co-chairman e CEO da Farfetch, um dos maiores marketplaces de luxo do mundo. José, seja muito bem-vindo ao Forbes de Camarote. Muito obrigado. O prazer é todo meu. Um prazer nosso. Falando um pouco do José, para vocês conhecerem um pouco mais da história deles, o José é nascido em Porto, em Portugal, tem 46 anos, formado em Economia pela Universidade do Porto. E aí eu estou vendo aqui na sua história que em 2007, entre 2007 e 2008, você fundou a Farfetch por amor à moda. Como é que começou essa sua paixão, esse seu envolvimento com moda? Um economista, em que momento ele encontrou a moda? Na verdade, não foi amor à primeira vista. Não foi amor à primeira vista. Eu sempre fui apaixonado pela programação. Portanto, comecei a programar quando tinha 8 anos. Quando tinha 19 anos e estava na universidade a cursar Economia, mas não era a minha paixão era computadores, programação. Lancei a minha primeira empresa com 19 anos, juntamente com o atual CTO da Farfetch, que é o Cipriano Souza. Portanto, o CTO da Farfetch está comigo há 25 anos. Também português. Também português. E éramos code buddies, portanto, éramos uma empresa, uma microempresa, e começamos a desenvolver software para a indústria da moda. Porquê para a indústria da moda? Porque no norte de Portugal é a indústria mais importante. Portanto, nós estamos a falar... a maior empresa de moda do mundo, que é a Inditex, é uma empresa galega. Portanto, é uma empresa que está a 1h30 de distância de onde eu nasci, portanto, no norte de Portugal. Então há ali um cluster enorme de moda no norte de Espanha e no norte de Portugal. O meu avô teve uma fábrica de sapatos, portanto, primos, amigos, etc., estavam ligados ao têxtil e à moda. Portanto, nós começamos a desenvolver aplicações, isto pré-internet, portanto, estamos a falar nos anos 94, 93, 94, para o setor da moda. Portanto, é aí que começa um amor que não foi à primeira vista. O primeiro amor foi realmente os computadores e a informática, Information Technology. Mas foi muito rapidamente uma paixão assim que apareceu, porque com 22 anos, em 96, eu decidi lançar a minha própria marca, uma marca de sapatos chamada Swear. Mudei para Londres, portanto fui para Londres montar a minha primeira loja. Mantive a empresa de software em Portugal, portanto essa empresa continuou e tornou-se a Farfetch eventualmente. Portanto, o interessante é que se for ver à conservatória, ao registro de empresas em Portugal, a Farfetch Portugal data de há 25 anos atrás, porque a gente fez a mudança do nome da empresa, mas manteve a mesma... Portanto, a entidade é... No Brasil chama razão social. Exatamente, a razão social é... E o que me apaixonou da moda foi a criatividade, foi o lado global da moda. Portanto, a moda antes da internet, a moda já era uma cadeia, uma supply chain global, não é? E portanto esta ideia de eu desenhar um sapato e aparecer um japonês que quer comprar era uma ideia para mim fascinante. E realmente uma indústria que é movida por emoções, não é? Portanto, uma indústria que é movida pelo intangível. E isso foi uma coisa que me atraiu muito. Portanto, começou assim, e demorou depois algum tempo até a ideia da Farfetch se formular na minha cabeça, e depois, claro, a ideia aparece em 2007 e em 2008 lanço a Farfetch. Então você vai matar uma charada que eu tenho há muito tempo, desde que eu vi pela primeira vez o nome Farfetch. Eu confesso que eu imaginei que fosse uma startup de tecnologia, possivelmente uma fintech. Então você já me contou metade da charada aqui, que a sua paixão realmente desde o começo era programação, era computação. Você era um programador junto com seu sócio. Da onde origina o nome Farfetch? Era porque você era uma empresa que prestava serviços de tecnologia para a fashion industry?
O nome da Farfetch, portanto, Farfetch significa to fetch from afar. Se você for ao dicionário, essa definition of Farfetch, não far-fetched, com o ED no fim, isso é outro significado, mas o verbo, na verdade, Farfetch é um verbo, é to fetch from afar, que significa ir buscar longe, portanto, trazer algo de especial, algo de único que está longe e trazer algo que está longe. E depois existe um duplo significado da palavra, que é o far-fetched, que é algo implausível, não é? Algo improvável, algo quase imaginário, quase surreal, não é? Foi simplesmente um nome que apareceu, porque eu achei que o negócio ia ser não muito bem compreendido pelo mundo da moda, e estava certo, não foi compreendido. Portanto, achei isto vai ser far-fetched. Portanto, pessoal, ninguém vai entender. Portanto, eu posso mesmo já pôr o nome Farfetch, que assim ninguém brinca, ou se calhar brinca e vira um tema de conversa. E por outro lado é to fetch from afar, que era a ideia da Farfetch, não é? Portanto, unir este mundo da moda, conectar os criadores e os curadores de moda a nível mundial, de forma que você aqui no Brasil pode comprar algo que só está disponível em Tóquio, ou em Londres, ou em Los Angeles, ou em Paris, ou em Milão. Portanto, esta ideia de fetch from afar é de onde vem o nome. Para vocês verem como é muito interessante o processo criativo de um fundador, de um criador, da mente que está por trás de toda uma criação de um novo negócio. Você pode imaginar 1 milhão de razões para a escolha daquele nome. Eu confesso que não tinha nunca pensado em olhar pelo lado óbvio, de olhar no dicionário o significado do verbo. E no fim do dia ele acabou criando uma marca que hoje, ainda que possa ter uma dúvida do que ela significa, ela se tornou sinônimo da indústria como um dos grandes players do mercado. Muito obrigado por compartilhar conosco a história por trás do nome e como você resolveu batizar a empresa com esse nome. Seguindo um pouco com a sua história, você falou da Swear, você foi para Londres, mais tarde você fundou a Six London, uma empresa de licenciamento e venda de atacado de moda para 600 varejistas em todo o mundo. Já estava definido ali, antes mesmo da concretização do que a Farfetch é hoje, que você olhava a moda como um produto sem barreiras geográficas. Você olhava para o mundo como sendo um produto que não respeita fronteiras. Em que momento a Six London serviu de MVP ou de um piloto definitivo para que você fizesse a Farfetch se tornar o que se tornou? Eu penso que em 96 eu mudo de Portugal para Londres, eu lanço a Swear, e nessa pequena lojinha, uma lojinha do tamanho desta sala, 20 metros quadrados, começo a ver japoneses entrando, começo a ver australianos entrando. Em que região de Londres? Em Covent Garden, que na altura era onde todas as marcas de sapatos mais cool, assim mais descoladas, tinham loja. Portanto, mas ali no quadrilátero onde está o museu... Em Neal Street. Ainda hoje, se você for a Neal Street, tem muita loja de sapato. Era a rua do sapato assim mais descolado. Agora está mais turístico, etc. Na altura era mais underground. E para mim foi isso que me atraiu na moda, foi realmente a ver, a moda tem audiências globais. Nenhuma destas marcas, nós falámos do luxo, eu não gosto muito da palavra luxo, mas digamos as marcas de luxo, nenhuma destas marcas pensa local, estas marcas pensam global. Mesmo os designers, eles saem do Central St. Martin, saem da Parsons em New York, eles estão pensando global, eles não estão pensando que vão fazer uma marca para vender em Nova York. Ninguém pensa assim, certo? Portanto, essa ideia de que estamos perante um fenómeno cultural, a moda é um fenómeno cultural que tem um impacto global e que tem um impacto global desde o dia 1, certo? Desde o primeiro dia. Era uma ideia extremamente fascinante para mim. E então o que é que eu faço? Eu lancei o primeiro site de e-commerce da Swear em 96. Portanto, estamos a falar de 1996, que, salvo eu, foi o ano da Amazon, que a Amazon é fundada, ou 95, uma coisa por aí. A eBay acho que é 95, 96. Eu acho que foi dos primeiros sites de e-commerce diretos, de marca direta ao consumidor, globais. Portanto, comecei logo a vender para todo mundo.
E é muito interessante porque quando eu lanço o swearlondon.com, as barreiras ao e-commerce eram incríveis. Portanto, eu fui tentar obter uma licença para fazer pagamentos online, ninguém me dava essa licença. No Reino Unido. Portanto, ninguém sabia o que é que era uma licença de um merchant account Para fazer a transação no fazer a mundo transação, virtual. para fazer a transação no mundo virtual. Portanto, era completamente impossível. Nós acabámos por fazer uma gambiarra, como dizem os brasileiros, que não passaria compliance agora. Mas acabámos por processar os pagamentos dentro da loja, como se fosse um pagamento por telefone remoto, e o número de cartão de crédito aparecia na tela, encriptado, etc. Por aí vai. Mas de uma forma extremamente manual, eu lanço esse e-commerce para a Square, e quando aparece a Six London, eu começo a evangelizar, digamos, as outras marcas. E, gente, há um mercado aqui. Vocês deveriam pensar global. Não pensem global apenas que vão estar no Department Store, no Fifth Avenue, e que vão estar em Ginza, em Tóquio, e que vão estar em Hong Kong. Pensem também que vão estar na internet e que isto vai ser transformador a nível global. Portanto, e essas conversas com essas boutiques a nível mundial é que levam, estão na gênese da Farfetch. Porque, na verdade, foi num Paris Fashion Week, em outubro de 2007, em que no fim desse Paris Fashion Week, esses 600 varejistas que visitavam o nosso showroom estavam preocupados, estavam desmotivados, já se sentia, apesar da crise económica só aparecer depois em 2008, mas havia qualquer coisa no ar, quase que as pessoas sentiam que o sistema não era sustentável. E eu sentei assim no fim desse dia, era um dia que estava a chover muito em Paris, em outubro, dizer, tem que haver uma solução para juntar todas estas boutiques, para juntar todas estas marcas numa plataforma, e ninguém tinha feito isso. Quer dizer, o modelo da eBay, o modelo da Amazon, o modelo da Alibaba tinha sido aplicado a todos os setores, exceto à moda de luxo. E portanto, daí a ideia de alguém tem que fazer isto, tem que haver algum maluco, algum doido que se lembre de fazer. Portanto, vou ser eu o primeiro, talvez, mas obviamente com uma probabilidade de sucesso muito pequena na altura. Quer dizer, não tínhamos ideia nenhuma no que poderia ser este projeto. Para quem estiver assistindo o vídeo, vocês vão poder perceber que eu estou bastante encantado com o que eu estou ouvindo, porque eu sei exatamente, e dessas muitas histórias que a gente ouve ao longo desses anos que a gente faz a Forbes, as muitas dificuldades que um empreendedor de sucesso tem que passar até chegar onde ele chegou. Para quem vê hoje a Farfetch dominando um segmento, estando presente em mais de 190 países, comprando e vendendo marcas do mundo inteiro para clientes no mundo inteiro, não imagina que o fundador e o criador dela precisou, antes de mais nada, desbravar e disruptar um produto que simplesmente não existia na época. Algo tão simples como hoje, fazer um pagamento online. No Brasil, acabamos de implantar o Pix. Você consegue fazer uma transferência instantânea de recursos usando um número de celular, um CPF ou um e-mail. Se a gente rebobinar isso para 96, ele não conseguia fazer o mais óbvio, que era transacionar um cartão de crédito. E diante daquela questão de já tem todo mundo fazendo, ele mencionou nomes que são muito conhecidos, eBay, Alibaba, Amazon, mas ninguém tinha tido, poderia até ter tido a ideia, mas não tinha tido até então a coragem de entrar num segmento que era a moda high-end, a moda de luxo, e por vezes você deve ter se perguntado, né, José, será que é viável? Se fosse viável, por que essas outras marcas que já estão no e-commerce, que já estão numa operação online, ainda não fizeram? Com certeza essa foi uma pergunta que em algum momento passou pela sua cabeça, ou não? Eu penso que qualquer empresário, portanto, nós empresários, não é? Nós temos sempre uma visão do risco que não é uma visão normal. Nós somos insensíveis ao risco, vamos colocar assim. E atribuímos uma probabilidade muito maior ao sucesso
do que 99% das pessoas, naquele caso específico, não é? Noutros projetos, outros atribuíram maior probabilidade de sucesso e aí serão os empreendedores nessa... Portanto, essas ideias de será que isto vai funcionar, não vai, rapidamente passavam e voavam assim, também não interessa, ok, vamos focar no que interessa, no sucesso. Vamos focar no que interessa, focar no sucesso. E eu sabia que iria demorar algum tempo às plataformas genéricas, eBay, Amazon, Alibaba. A Amazon entrou agora, recentemente, no luxo, a segunda tentativa deles, ou a terceira. Mas eu sabia que iria demorar algum tempo a essas plataformas entrarem, porque são plataformas que não entendem as subtilezas, as nuances deste mercado. E por outro lado, sabia que também tinha uma vantagem em relação às marcas de luxo e aos varejistas de luxo, porque não conheciam o digital. Portanto, eu estava ali numa vantagem competitiva. Eu percebia de programação e percebia de luxo. Quem percebe de luxo normalmente não percebe de programação, quem percebe de programação não percebe de luxo. Portanto, eu tinha ali um espaço, um vácuo. Havia um vácuo ali, um espaço um path of least resistance que eu podia seguir. E pronto, foi com essa fé, digamos, fé é a palavra, que a gente foi andando e foi desbravando caminho. Mas não foi fácil. É muito legal ouvir a sua linha de raciocínio, porque eu acho que no fim do dia é isso, né? O empreendedor sabe que existe o risco, ele calcula o risco, mas o feeling dele, por vezes, supera qualquer business plan. Eu não sei quantos business plans você fez antes de lançar no Paris Fashion Week de 2007 para 2008 a Farfetch, mas eu tenho certeza que eu não fiz nenhum business plan. Eu fiz o primeiro business plan para levantar capital em 2010 e era o pior business plan do mundo. Eu fiz o download de um software chamado Business Plan Pro e eu lembro de apresentar aquele business plan e a planilha aos venture capitalists e eles olharem para aquilo e rirem-se e tiveram que fazer eles todos tudo de novo. Mas realmente não houve business plan. Nem havia orçamento. O orçamento... o que foi muito interessante foi que nós lançámos a Farfetch em outubro de 2008. Passado 2 semanas, a Lehman Brothers vai à falência. Uau! Portanto, outubro de 2008, foi finais de outubro, penso eu. E claro que no final de 2008 houve a derrocada financeira a nível global e o ano 2009 foi um ano de forte recessão. O plano era nós levantarmos capital logo a seguir ao lançamento, portanto, ter um produto, ter uma ideia, ter um site, ter algumas boutiques assinadas. Esse plano, obviamente, fica descarrilado e sem viabilidade até 2010. Portanto, o primeiro lançamento, a Series A, o primeiro levantamento de capital, é em 2010. De 2007 a 2010, portanto, são 4 anos, não é? 3 anos e tal, quase 4 anos, é tudo feito com capitais próprios, ou sem capital, basicamente. Portanto, foi muito complicado, mas também deu um DNA de resistência à Farfetch, um DNA de resistência às dificuldades, porque depois aparecem outras dificuldades ao longo da história da empresa, mas é uma história interessante também nesse aspecto. Que conversa inspiradora. Vocês que estão em algum momento se perguntando como é que vocês vão fazer um sonho que vocês têm se tornar realidade e ficam se prendendo a alguns paradigmas que não necessariamente são verdadeiros, você está ouvindo de um grande empreendedor um segredo público que ele nunca montou um business plan antes de montar o negócio dele. Se você me perguntar quantos business plans eu montei na vida antes de montar qualquer negócio, foram poucos. Não montei um business plan para montar a Forbes, precisei apresentar um business plan para a dona da marca, para que eles entendessem o que eu queria fazer com o título no Brasil. Mas se você me perguntasse se eu me prendi àquilo, não. E posso dizer uma coisa, provavelmente ela também não se prendeu. É uma questão pro forma que precisa ser cumprida. Exatamente, né? Acho que provavelmente foi a sua paixão e a sua visão foram muito mais importantes nessa entrevista que o business plan, com certeza. Né? E que no fim do dia eu ouço cada vez mais de grandes investidores, os ventures capitals e dos private equities, que obviamente sim, eles olham para o detalhe do que está sendo proposto como business,
mas a decisão, na sua grande maioria das vezes, é feita pela pessoa que está conduzindo aquela ideia. Muito mais do que o papel é o que você falou, é a paixão e a energia que muito provavelmente o José teve lá atrás, sem business plan, sem recursos, que não estava sequer imaginando que iria enfrentar uma das grandes recessões que o mundo ia passar, sem capital para segurar aquilo, e se tornou resiliente o suficiente para superar aquela e outras crises. Sem dúvida, concordo. Acho que... E se formos ver outras histórias de outras empresas, há histórias famosas de encontros, a história dos fundadores da Google, não é? Que recebem o primeiro cheque após meia hora, apresentam o algoritmo do PageRank, esqueci-me agora qual foi o venture capitalist, e ele diz, não, vocês vão sair já da universidade, acho que é Stanford, ou não sei onde é que eles estavam, vão sair já, e está aqui um cheque, e passou o cheque direto, se vocês me prometerem que vão drop out, e portanto, há histórias assim, não é? Portanto, há muitas histórias dessas, portanto, não é um caso raro sequer. Muito legal. Então, seguindo um pouco com a história da Farfetch, Farfetch recebeu nesses 12 anos, muitos prêmios, Visionary Awards, prêmio do Financial Times, uma das 50 empresas mais inovadoras do mundo, Business of Fashion 500 People, prêmios da Vogue, enfim. E basicamente você tornou-se uma plataforma global de tecnologia para a indústria da moda de luxo. Sua sede está em Londres, hoje você agrega 1.100 marcas, mais de 300 mil peças, mais de 300 mil SKUs, parceiros em mais de 50 países e consumidores em mais de 190 países. Como é que você chegou a esse tamanho, José? Eu penso que as origens da Farfetch são muito humildes, não é? Nós começamos sem capital, uma equipa muito pequena, uma equipa de tecnologia em Portugal, não é? Que não é um país reconhecido, começa hoje a ser reconhecido, temos startups fantásticas em Portugal, não só a Farfetch, mas portanto, com origens muito, muito humildes, mas também com muita ambição, porque se eu tinha a clareza que se nós tivéssemos sucesso nesta missão, portanto, sermos a plataforma global para uma indústria de 300 bilhões de dólares, portanto, a indústria de moda de luxo são 300 bilhões de dólares, não é? Se nós tivéssemos sucesso, seria com certeza um projeto grande. Portanto, havia já desde o início, por um lado, a humildade, de que as probabilidades de sucesso eram realmente muito, muito pequenas, mas por outro lado, se isto funcionar, pode ser realmente um negócio à escala global. E o que eu fui aprendendo com mentores que fui tendo, outros empreendedores, e à medida que a gente vai aprendendo e vendo outras plataformas crescer da forma como foram crescendo nos últimos 10 anos, foi que as plataformas são um jogo de escala. Portanto, é preciso ter escala. E no caso das plataformas, é muito importante ser número 1. A gente vê isto nos sistemas operativos, não é? Os sistemas operativos, por exemplo, de mobile, tem Android, tem iPhone, e os outros desapareceram, o iOS, e os outros desapareceram. Nem a Microsoft conseguiu sobreviver, certo? Portanto, estamos a falar de um nível mais puro de uma plataforma, que é um sistema operativo. Se nós formos a um nível seguinte de plataformas de e-commerce, nós vemos que as taxas de penetração de mercado, os market shares, são de 50%, 60%. A Alibaba tem 60% de todo o e-commerce da China. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre ser o número 1 e o ser o número 2, e o número 3 provavelmente já não existe, ou se existir, no caso destes verticais, estamos a falar de um vertical de moda, há espaço para muitos, há espaço para dezenas, possivelmente, mas não há espaço para centenas, não há com certeza espaço para milhares. Portanto, houve ali muito rapidamente um cenário de go big or go home. E portanto, eu acho que em 2010, 2011, quando fazemos o primeiro levantamento de capital e quando nos apercebemos da oportunidade que tínhamos à nossa frente, foi mesmo isso. Either we go big or we go home. E
Portanto, we went big. So far, so good. Fingers crossed. Thank God. E é a pura realidade, né? Aquela máxima que muita gente recusa em aceitar, e eu acredito que tem algumas situações que ela não necessariamente é 100% verdade. Winners take it all. Go big or go home, né? Se você não for o líder daquele segmento, a probabilidade de êxito vai ser muito pequena. Então, no caso, introduzindo aí só uma variante, no caso da moda, é bastante diferente. Eu não acho que seja uma situação de winner takes all. Porquê? Nós vemos isso nas marcas de moda, não é? A maior marca de moda de luxo do mundo é possivelmente a Louis Vuitton. Com um nível de vendas por volta dos 12 bilhões, ninguém sabe ao certo, porque eles não quebram ao certo marca a marca, mas que seja 12 bilhões, estamos a falar de 4% de market share. É muito pouco, certo? Uma Chanel, estamos a falar de 3 bilhões, estamos a falar de 3%, certo? O que é que eu estou a falar? Estamos a falar de, sim, 3%, 10 bilhões, desculpa. Chanel, 10 bilhões de faturação, 10 bilhões de dólares, 3% de 300 bilhões, certo? Portanto, a moda é uma indústria, é um setor que está muito ligado, é um produto cultural. Como é um produto cultural, está muito ligado à individualidade. O que eu visto não é o que você veste, e, portanto, e o propósito é não ser mesmo, não é? A gente faz questão que não seja, não é? E, portanto, existe aqui uma fragmentação natural no mercado de moda que não existe no mercado de um sistema operativo. Portanto, eu acho que há espaço para muita concorrência e concorrência saudável, mas continuo a dizer, plataformas, não haja dúvida nenhuma, plataformas é um jogo de escala, e nós vemos no caso da Farfetch, nós temos rentabilidade marcada, portanto, e comprometida e prometida para 2021, portanto 13 anos depois do lançamento, e numa escala, este ano vamos fechar com 3 bilhões de dólares de GMV, e ainda não somos rentáveis. Portanto, isto dá uma ideia da escala que as plataformas têm que atingir antes de atingirem a rentabilidade. E isto é o que é, é uma lei da física quase, é uma lei, é o que é. Portanto, não há escapatória dessa força da gravidade, não é? Portanto, os investimentos são tão grandes e as margens são tão baixas, não é? Porque as plataformas trabalham com margens mais baixas que o varejo, que só em grande escala é que conseguem ter rentabilidade, e portanto é go big or go home, tal como dizíamos há bocado. Vocês ouviram ele falar aqui de 3 bilhões de dólares de GMV. Para quem não conhece a sigla, ela significa em inglês Gross Merchandise Value, que nada mais é do que o valor bruto de mercadoria. Então, para você entender a complexidade de uma operação da escala da Farfetch, 3 bilhões de GMV e ainda não alcançou o lucro. Mas isso está desenhado dentro do roadmap. Quando vocês fizeram o IPO, os investidores sabiam que existia um roadmap, então está tudo dentro do programado. Me fala uma coisa, José, como é que foi a pandemia para a Farfetch como um todo, mundialmente? Olha, a pandemia começa para nós logo no início do ano, porque nós temos operações na China, temos operações no Japão, e portanto, quando atinge primeiro esses países, eu lembro-me em inícios de fevereiro, as nossas equipas na China e no Japão estavam a trabalhar de casa já, portanto, nós sem saber, o mundo não sabia, ninguém sabia que isto se iria alastrar, iria ser uma pandemia eventualmente. Afetou depois a Itália, logo a seguir, em finais de fevereiro, antes de afetar o resto da Europa, e depois espalhou-se para os Estados Unidos e, como sabemos, para o Brasil e para o resto do mundo. Portanto, isto foi uma aprendizagem semana a semana, e uma adaptação. A nossa primeira preocupação foi a saúde e o bem-estar dos nossos trabalhadores da Farfetch, e aí começou em fevereiro, não começou em janeiro, fevereiro, logo com as nossas equipas na China e no Japão começaram a trabalhar de casa. Depois uma preocupação em relação à comunidade de boutiques e de marcas que vendem na Farfetch. Nós temos 750 boutiques multimarca e temos 550 marcas direto,
no total representam 3.500 marcas na Farfetch, mas essas 650 boutiques estão muito concentradas na Europa. Itália é o país que tem o maior número de boutiques, e o que nós vemos é uma comunidade desesperada, porque não só tinha em mãos uma crise humanitária, digamos, mas também uma crise económica. Portanto, são empresas familiares, empresas às vezes segunda geração, terceira geração. Nós todos conhecemos aquelas boutiques em Itália, que a gente vai às pequenas cidades e entra e tem aquelas... e está a avó a vender e a geração seguinte e o neto. São muitas dessas boutiques que estão na Farfetch. Então houve uma responsabilidade de apoiar essa comunidade. Então nós lançamos em abril o hashtag Support Boutiques, foi um movimento de apoio aos negócios, pequenos negócios locais. Fizemos tudo, numa altura em que não havia máscaras em Itália, importámos máscaras da China e do Japão para a Itália, para eles poderem trabalhar em segurança. Os que não tinham logística com as condições necessárias, nós temos um armazém, um Fulfillment by Farfetch em Treviso, oferecemos gratuitamente esse serviço de logística a todas essas boutiques, mudamos todo o nosso editorial e todo o nosso marketing para privilegiar as boutiques, mudamos os algoritmos para que elas estivessem à frente nas listagens. E portanto toda a equipa da Farfetch ficou galvanizada por essa missão. A nossa missão é não só proteger os 5.000 postos de trabalho da Farfetch, mas proteger os 50.000 postos de trabalho da comunidade. E funcionou, nós conseguimos manter essas boutiques. Há uma taxa de falência, digamos, quase nula, acho que é 1% na comunidade inteira. Portanto, conseguimos manter a comunidade a funcionar. Um esforço logo a seguir em relação às pequenas marcas, aos pequenos designers. Os pequenos designers estão muito dependentes das boutiques, porque eles não têm lojas diretas, não é? Ou têm uma ou duas lojas, mas estão dependentes da rede dos multimarcas. E depois, obviamente, uma conversa também importante com os nossos grandes parceiros, as Gucci's e as Pradas, etc., que também foram afetados. Claro que eles têm outros recursos, mas também tiveram quebras muito, muito grandes. Portanto, foi uma aprendizagem constante, no sentido de começar pela defesa da saúde e do bem-estar dos nossos trabalhadores, comunidade, como apoiar a comunidade, e depois como trabalhar com as marcas para a próxima fase. E fico muito feliz por ter funcionado. Funcionou para a comunidade, para as boutiques, e funcionou para a Farfetch, porque com todo este esforço nós conseguimos manter um crescimento e até acelerar o crescimento da empresa, para benefício de todos. Portanto, toda a mercadoria que é vendida na Farfetch vem destas boutiques e vem destas marcas, e portanto o nosso crescimento é também o crescimento deles, e nesse aspecto penso que foi um ano muito difícil, mas um ano de grande aprendizado também. Parabéns pela iniciativa e parabéns por conseguir levar adiante o projeto de cuidar de todos os envolvidos, não só os colaboradores diretos, mas de toda a comunidade. A gente vive uma era muito colaborativa e eu acho que você dá um exemplo ao se preocupar na preservação do ecossistema como um todo e não apenas nos que estão diretamente ligados à Farfetch como colaboradores. Me fala uma coisa, José, o que o Brasil representa para a Farfetch? Você hoje é um conglomerado multinacional. O que o Brasil representa para as operações da Farfetch no mundo? Eu penso que o Brasil, estávamos a falar antes deste podcast, foi o primeiro projeto de internacionalização da Farfetch. Há 10 anos que estamos cá. Há 10 anos atrás o Brasil estava numa expansão económica muito, muito forte, como todos sabemos. Eu acreditava e continuo a acreditar muito neste mercado. Penso que existe no brasileiro um gosto pela moda, um gosto por tudo que é cultura, não é? O brasileiro ama cultura, não é? Música, moda, arte, culinária, arquitetura. Portanto, é um país que vive cultura, não é? E como tal vive moda. A moda é uma expressão cultural. E realmente nenhum dos nossos concorrentes pensou e olhou para o Brasil. Ninguém teve um olhar para o Brasil de carinho, não é? De carinho e também pela comunidade de designers brasileiros, porque foi uma coisa também
que esteve desde o início presente na Farfetch Brasil foi: nós não queremos apenas o consumidor brasileiro, nós queremos apoiar a comunidade de criativos brasileiros. Nós hoje temos 50 designers brasileiros presentes na plataforma da Farfetch e temos um projeto que é o Destination Brasil, em que exportamos essas 50 marcas brasileiras para todo o mundo, com um sucesso muito, muito grande. Portanto, não se trata só de trazer as grandes marcas internacionais para o Brasil, mas do contrário também, trazer as melhores marcas, os melhores criadores brasileiros para o resto do mundo. E portanto, para mim, é um exemplo. Acho que a empresa cresceu muito. Somos líderes de mercado agora no Brasil. A equipa aqui no Brasil, o Daniel Funis, que é o nosso Managing Director, praticamente desde o dia 1 aqui no Brasil, tem feito um trabalho extraordinário. Do Brasil também trabalhamos a América Latina, portanto aqui o escritório de São Paulo trabalha o mercado do México, que é o segundo maior mercado, e depois trabalha outros mercados aqui da América Latina, que é um projeto interessante. E outros projetos para 2021, para 2022, temos aí um roadmap muito interessante. Portanto, continuaremos neste mercado, é uma aposta forte e é uma aposta que já está a resultar, e acho que continuo a acreditar muito neste país também e na Farfetch Brasil. É muito legal ouvir um investidor internacional falar com tanto apreço e por ter feito uma aposta num país que naquele momento se apresentava como sendo a bola da vez. Eu lembro, a gente comentou na nossa conversa antes aqui da gravação, que você tinha se inspirado também naquela capa da The Economist com Cristo Redentor decolando como um foguete. Foi basicamente a mesma motivação que eu tive há 10 anos atrás para começar as tratativas de trazer a Forbes para o Brasil. Para mim estava claro que o Brasil era a bola da vez. Por motivos mais óbvios, por ser um brasileiro, eu não tinha muita outra opção, mas que bom que você tomou essa decisão há 10 anos atrás e continua apostando no mercado brasileiro, apesar de todas as dificuldades que aqui e ali a nossa economia e a nossa política apresentam. Seguindo com Farfetch Internacional, eu vi que recentemente vocês fecharam uma parceria com a Alibaba, visando a entrada da Farfetch de forma mais sólida no mercado chinês. Como é que você pode me explicar o interesse de um produto, de um marketplace considerado popular como o Alibaba, ao unir-se numa operação com um marketplace de alto luxo? Eu penso que, contando um pouco a história, já que estamos em storytelling, não é? Contando a história de como começou a conversa com a Alibaba, eu falei primeiro com o Joe Tsai, que é um dos cofundadores da Alibaba. Foi muito interessante, porque naquela conversa ele entendeu que nós éramos uma plataforma, nós não éramos um retalhista, não éramos um varejista, éramos uma plataforma, éramos uma tecnológica. Até aí ele conhecia a Farfetch, mas não estava bem claro se era uma empresa de e-commerce tradicional, se era uma plataforma como eles veem-se como plataformas, não se veem como um varejo online, não é? Eu depois na China, em Hangzhou, que é a sede da Alibaba, conheço o Daniel Zhang no dia em que ele é nomeado Chairman e CEO, no dia seguinte em que ele é nomeado. O Jack Ma faz a transição em outubro de 2019. E no dia seguinte de manhã eu estava a reunir com o Daniel Zhang. Eu pensei que ele ia cancelar a reunião, porque imagina o festejo que foi, porque eles fizeram uma grande festa da transição, e fiquei muito honrado por ele me ter concedido a agenda. E passámos ali uma reunião que era para ser relativamente curta, foi uma reunião bastante longa, e foi muito interessante porque a visão da Alibaba é uma visão muito diferente da Amazon. A Amazon está muitas vezes numa postura de combate contra o varejo físico, certo? A Amazon começa a vender livros online, contra o varejo físico de livros online, depois vai de categoria em categoria, e a Amazon é vista como um concorrente visceral, não é? Da Walmart e de todos os varejistas físicos, não é? E a Alibaba não. A Alibaba pensa que a maior oportunidade é a digitalização do varejo físico.
E essa é a visão do Jack Ma, que em 2016 fala em New Retail. Ele diz, a Alibaba a partir de agora não vai ser um marketplace apenas, a Alibaba vai ser um enabler, vai ser um catalisador do varejo físico. Em 2016 a Farfetch, coincidentemente, com coincidência completa, faz o mesmo. Nós fazemos um evento, a Farfetch OS, em Londres, em que anunciamos o que nós chamamos Augmented Retail. E em que nós dizemos, a Farfetch começa como uma plataforma para o varejo físico, para as boutiques, depois começa a agregar marcas, e a visão da Farfetch é esta convergência do varejo físico e do varejo digital. Um não tem que estar contra o outro. Isso não é verdade. Eles podem estar em sintonia e em simbiose completa. E é isso que a Farfetch sempre foi. A Farfetch sempre foi um parceiro do varejo físico. E eu acho que foi aí que a mágica começou. Portanto, foi nessa conversa com o Daniel Zhang em que ele diz, não, vocês já são New Retail. E eu fiquei assim a olhar para ele, mas como? Mas nós ainda temos tanto para fazer. Não, vocês desde o dia 1 que vocês integram varejistas físicos, as boutiques e as marcas, com o stock que já está lá criado, vocês integram isso numa plataforma digital. É isso que a Alibaba está a fazer. A Alibaba tem dezenas de milhares de lojas, lojinhas pequeninas, independentes, conectadas à plataforma deles. Uma coisa incrível o que eles fizeram na China já. E, portanto, essa parceria que nós acabamos de anunciar, que se chama Luxury New Retail, na verdade é uma parceria global. É a aposta da Alibaba no New Retail para o luxo à escala global. E nisso eles são muito claros, eles não querem fazer, não é a ambição deles. É relativamente difícil para uma empresa chinesa criar plataformas no Ocidente, não é? E, portanto, eles veem a parceria pela Farfetch não como uma parceria para a China apenas, mas como uma parceria global para trazer esta visão do Jack Ma, de New Retail, para o luxo, e que também era a visão da Farfetch. Essa é a primeira parte da parceria. A segunda parte envolve, como você falou, efetivamente uma expansão da Farfetch na China. Portanto, nós vamos abrir storefronts, portanto, vamos abrir canais na Tmall, que é o aplicativo que tem 747 milhões de... Os números na China são sempre superlativos. Né? Exatamente. Tem 2 Europas num aplicativo e que tem um sucesso muito grande também no luxo. Portanto, é interessante que a Farfetch China é um pouco a situação aqui do Brasil. Nós fomos os únicos que fomos para a China, fomos os únicos que investimos forte na China. Temos 400 pessoas em Pequim e em Xangai, e temos o escritório em Hong Kong também. E a Alibaba teve também sucesso em captar essas marcas de luxo. Portanto, isto é uma união das duas plataformas que já estão com sucesso no luxo online na China, e, portanto, é muito interessante para nós, é um grande avanço a nível do mercado chinês. E também por isso foi bem recebida também pelos investidores e pelos mercados. Mas para mim é muito importante que isso fique claro. Isto é uma aposta para a China, mas também é uma aposta da Alibaba e da Farfetch numa visão global. Como é que nós podemos ajudar as marcas, ajudar as boutiques a dar o próximo salto, não é? É como você mesmo falou, é se tornar um enabler, é se tornar um facilitador das muitas boutiques que não têm condições nem estruturais nem financeiras de se estabelecerem no e-commerce, no mundo digital, muito menos ainda em olhar com essa possibilidade de se tornar uma operação global. Então é muito interessante ouvir o passo a passo de como aconteceu essa aproximação, como aconteceu essa associação e que promete ainda ter vários desdobramentos. José, a gente está chegando ao final da nossa super agradável conversa. Eu confesso que se não fosse uma limitação de tempo, a gente estaria conversando por mais tempo. Eu acho que a gente vai ter que ter uma Farfetch parte 2. Um enorme prazer recebê-lo aqui na Forbes. O prazer foi todo meu, muito obrigado. Participar do Forbes de Camarote, o nosso podcast que fala sobre empreendedorismo, e você deu aqui grandes insights e grandes takeaways para quem está investindo, quem está pensando em investir. É um grande prazer tê-lo aqui. Sucesso na operação. Obrigado por acreditar no Brasil e eu espero revê-lo em breve. O prazer foi todo meu e com certeza aceito o convite. Brevemente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por participarem de mais um Forbes de Camarote. Espero vocês na próxima oportunidade. Até já. Obrigado.